Glória a Deus, domingo de Páscoa, aleluia, tempo precioso, né? Jesus entregou a sua vida por nós e nós somos gratos. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus, está lá em Lucas, capítulo 24, tivemos hoje pela manhã um culto abençoado, uma palavra de alvorada, nosso café da manhã de Páscoa e o culto abençoado de Páscoa, e agora temos esse culto online aqui à noite, e para que você possa celebrar também a Páscoa com a sua família. Às vezes teve outros compromissos pela manhã, não pôde estar na igreja, também não conseguiu assistir, e agora assistindo aí em casa e podendo celebrar esse Deus maravilhoso que ressuscitou. A palavra de Deus fala lá em Lucas 24, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e outras com elas. E chegando à pedra revolvida no sepulcro, acharam o sepulcro com uma pedra revolvida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e a sua morte e ressurreição são colunas da igreja cristã. A sua morte e ressurreição tem um significado primordial dentro do evangelho. Sem a morte, sem o sacrifício, não haveria perdão dos pecados. Jesus não poderia limpar as nossas vidas, mas com sua morte ele nos limpou. Com a sua ressurreição ele vence a morte, vence o mundo, vence o pecado, nos dá acesso ao céu. Na sua morte fala que o véu se rasgou, simbolizando que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós devemos celebrar a Páscoa, essa celebração é a grande celebração do cristianismo. Nós devemos ensinar. Essa semana eu pude ver a apresentação do meu filho na escola de Páscoa, e ele cantando a música que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, E a gente recebe sempre lá na escola dele, uma escola cristã, recebe um suquinho de uva, um pãozinho e uma carta para ler junto com as crianças, ensinando o significado da Páscoa. O significado, desde pequeno, ensine aos seus filhos o caminho que devem andar, para que quando forem adultos, não se desviem dele. Nós devemos ensinar o caminho da fé, e a fé é algo, que é passado de família para família, de pai para filho, de geração a geração, e cada geração vai trazendo a sua mensagem, uma mensagem contemporânea, mas uma mensagem que tem o significado da cruz, uma mensagem que tem o significado da ressurreição, uma mensagem que tem na morte e ressurreição de Cristo a vida para os cristãos. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na Tua casa, nesta noite de Páscoa, e queremos celebrar o Teu nome, Pai, bendizer o Teu nome, participar da mesa do Senhor, participar da ceia, Pai, pedindo que o Senhor, Pai, de maneira especial, poderosa e graciosa, possa se manifestar na nossa vida, Pai. Falar ao nosso coração sobre a vida dos cristãos, Senhor. Preparando essa mensagem sobre como viviam os cristãos e como nós devemos viver, Pai. Não é após a Páscoa, não é após essa mensagem, mas sempre como devemos viver como cristãos. Em um mundo mau, em um mundo perseguido, em um mundo muitas vezes que a presença de Deus tem sido esquecida. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, Pai. Traz a Tua palavra no nosso coração. Abençoe o nosso ser. Derrame sobre nós a Tua presença, e que o Teu Santo Espírito se manifeste na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Me derma dizer que te amo, me derma dizer te preciso, me derma dizer que sou grato, me derma dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és formoso. Declare ele assim, ó. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia! Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor.
os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deixa ele ouvir a sua voz, diga: teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, declare ele, deixa ele ouvir a sua voz. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos não pelo que o Senhor nos dá, Deus, mas te adoramos pelo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas.
Te adoramos porque o Senhor não é somente o nosso Deus, mas é o nosso Pai, é um Pai zeloso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que cuida e tem cuidado, e muitas vezes, se preciso for, coloca-nos nos teus colos. No seu colo, nos afaga com os teus abraços. Somos teu. Somos a tua noiva. A noiva que anseia desesperadamente pela tua presença, pela sua volta. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Diga assim: este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Diga a ele: vem Jesus e toma o seu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Diga: e vem Jesus e toma o seu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem tomar o teu lugar. Vem Jesus,
Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o seu, e o meu amado e eu. Diga a ele: corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o seu, o meu amado e eu. Vem, Jesus, toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Feche seus olhos e declare só Ele, como se Ele estivesse aqui. Vem, Jesus, vem tomar o teu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Mais um culto de domingo aí, na presença de Deus. Os irmãos em casa aí, ou em qualquer lugar nesse momento, vamos fechar nossos olhos. Muitos momentos do dia, ou até da semana, a gente não para ter uma intimidade com Deus. Então eu convido vocês nesse momento aí, para a gente poder fechar nossos olhos e ter o nosso momento com o Senhor. Pai amado, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui neste culto de domingo, meu Pai, para adorarmos, aclamarmos, Senhor, e bendizermos ao Senhor. Culto esse, meu Pai, com uma mensagem muito simbólica para mim, meu Pai, e também eu acho que também para muitos, meu Pai, a vida de um cristão. Tenho aprendido muito, meu Pai, nos caminhos do Senhor, como é ser um cristão junto com Cristo. E eu peço, meu Pai, que esse mesmo aprendizado que eu tenho tido aqui dentro desta casa, meu Pai, possa também ser o aprendizado de todos, meu Pai, que estão assistindo o culto ou que vão assistir, meu Pai. Que a palavra de Deus, meu Pai, que será dita no dia de hoje, será ministrada neste altar, meu Pai. Seja uma palavra, meu Pai, que nos molde. Eu sempre falo, meu Pai, em moldar, transformar. Que o Senhor continue transformando os nossos corações, nos moldamos para continuarmos sendo cada vez mais o cristão exemplo de Ti, meu Pai. Também peço, meu Pai, que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas, meu Pai, que estão passando por algum tipo de enfermidade nesse momento. Eu não sei quais são os pedidos, meu Pai, que cada um está colocando neste momento. Às vezes são pedidos deles próprios, ou às vezes são pedidos de parentes, amigos, colegas, meus Pai. Mas que o Senhor, meu Pai, possa escutar esses pedidos e atendê-los, meu Pai. Aquele, meu Pai, que precisa de uma cura, de uma libertação mental, meu Pai, que o Senhor conceda. Aquele que precisa de um milagre na sua vida, em questões, meu Pai, por estar acamado, ou estar no hospital, ou precisando de um leito, ou precisando de um médico. Que o Senhor, meu Pai, possa ouvir e conceder. Também peço, meu Pai, que abençoe todos aqueles, meu Pai, que estão passando por necessidades nesse momento. Muitos, meu Pai, têm procurado portas de emprego, meu Pai, não têm encontrado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, meu Pai, de RH que eu conheci, e louvo a Deus por isso. E eles falam, meu Pai, que está difícil sim encontrar pessoas, meu Pai, qualificadas para oportunidades de emprego. Então eu também peço, Senhor,
que aquela que está procurando porta de emprego, que seja a porta, meu Pai, que o Senhor abra, certeira. E também, meu Pai, que aquele que esteja se qualificando para uma oportunidade de emprego, eu me coloco também, meu Pai, que o Senhor também procure conceder uma porta, conceder uma qualificação. Sei que nesses momentos, meu Pai, com o nosso mundo, o dia de hoje, está cada vez mais difícil, meu Pai, em algumas oportunidades de emprego. Mas eu sei que a gente crendo em Ti, tendo confiança e buscando, meu Pai, o Senhor pode conceder a porta no momento e no milagre, Senhor Deus. Também te peço, Senhor, que abençoe todos aqueles, meu Pai, que estão aí afora pregando a palavra do Senhor. Uma coisa que eu tenho mais aprendido dentro desta casa, meu Pai, são as pessoas que estão anunciando a palavra de Deus no mundo aí afora. Descobri aqui, meu Pai, que muitas pessoas estão em países que não se pode falar a palavra de Deus nos cantos aí fora. Por isso eu peço que o Senhor interceda por todos aqueles, meu Pai, que estão levando a palavra do Senhor para outros cantos do mundo. Também te peço, meu Pai, que continue abençoando todos os projetos desta casa, que o Senhor continue também abençoando a nossa viagem missionária que logo, logo está aí, que o Senhor conceda a oportunidade de uma passagem com preço justo, meu Pai. Hoje tem sido a nossa dificuldade de encontrar essa passagem, mas a gente tem fé e crê no Senhor que logo, logo vai aparecer a oportunidade, em nome de Jesus. Por isso também, Senhor, eu te peço, mais uma vez, que seja um culto, meu Pai, não só um culto qualquer, mas um culto, mais uma vez, de o Espírito Santo derramando o amor de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus, é por isso que eu te peço. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, adorando o Senhor, com nossos dízimos, nossas ofertas, entregando na casa do Senhor. Lá em Gênesis 22, fala que Deus prova Abraão. Abraão tinha um filho chamado Isaac, e Deus pede seu único filho, que era o filho da promessa, e o Senhor pede para Abraão para que ele leve Isaac, o seu filho, a um monte, e ali prepara um holocausto, e que ele pegue uma faca e que ele venha a matar o seu filho, para entregar para o Senhor. E quando Abraão apenas obedece e leva o seu filho como oferta ao Senhor, e ele ergue a mão, prepara tudo, coloca ali, amarra seu filho, quando ele pega a faca, que ele vai cortar-lhe o pescoço do seu filho, o Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece e fala para ele, para não fazer. Fala: Abraão, Abraão, bem sei que tu me amas, e tu és fiel, tu és digno, tu és obediente à palavra, tu me amas. O que eu quero dizer é que aqui foi um sacrifício, e quando nós entregamos o Senhor em obediência, nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta em obediência ao Senhor, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Quando o Senhor pede algo para nós, nós devemos confiar, saber que o Senhor é conosco. Muitas vezes o Senhor nos prova em algumas adversidades, às vezes nós passamos lutas financeiras, mas nós nunca deixamos de entregar. Eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que realmente, às vezes passou uma luta financeira, mas nunca deixou de entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor, e o Senhor nunca deixou faltar nada, porque o Senhor não deixa faltar nada na nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida, Ele não deixa faltar. Que você possa pegar a sua oferta hoje, entregar com amor ao Senhor. Não importa o que você está passando, faça uma prova com o Senhor, e você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se agarre na palavra de Abraão, e você vai entender que o que Deus promete, Ele cumpre, Ele faz acontecer na nossa vida. Pai amado, nós te louvamos mais uma vez, e te engrandecemos o teu nome, que é santo e poderoso, meu Pai.
E nós entregamos diante da Tua presença mais uma vez nesse domingo, Senhor. Domingo de Páscoa, Deus. Que o Senhor já nos abençoou nesse dia. E nós queremos honrar a Tua casa, honrar o Senhor nessa noite, com o nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor, Pai. E que nunca venha faltar nada na casa do Senhor, nunca venha faltar nada na casa de cada um que tem servido o Senhor com fidelidade, Pai. Prova-me, Senhor, a cada dia. E eu creio, Deus, no poder do Senhor sobre as nossas vidas em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar, e o pastor Dimur vai trazer uma palavra abençoada para o seu coração, ministrar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados. Bênção. Quero ministrar sobre uma continuação do que eu ministrei pela manhã, né? E falando sobre, principalmente, como viviam e como eram esses cristãos. Quero que você abra comigo em Atos capítulo 2. Eu, hoje pela manhã, ministrei nesse capítulo, mas não sobre a vinda do Espírito Santo, mas sobre a mensagem, né, do apóstolo Pedro falando da obra de Cristo. E agora eu quero continuar no final desse capítulo, que fala sobre a vida, né? Por exemplo, após a mensagem de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas, né? O caminho normal da vida cristã, um caminho que você entende, né, que Deus te salvou, confessa seus pecados, é salvo pela obra de Cristo, né, pelo convencimento do Espírito Santo, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você começa a viver entendendo que você deve mudar, né, deixar as velhas práticas, deixar o velho homem e se revestir, né, do novo, se revestir daquilo que Cristo tem para a sua vida e aquilo que a palavra ensina, caminhar para o batismo e para uma vida cristã comprometida, né? Vivendo um viver semelhante a Cristo. Aqui fala a partir do verso 37, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 37. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Eles ouviram a mensagem do apóstolo Pedro sobre a obra de Cristo e agora falam: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 120 pessoas estavam no cenáculo. Muitas pessoas ali receberam o Espírito Santo. Uma mensagem foi ministrada. E agora mais 3.000 cristãos se juntaram. Os próximos versos falam como viviam os convertidos. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai. Fale conosco nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Pedro fala aqui é: se arrependam. Se arrependam de uma prática que não agrada a Deus. Se arrependam de um caminhar que está te levando para a desgraça e não para mais perto da graça. Se arrependam de pecados, né, públicos, pecados particulares, pecados ocultos, né, pecados que ninguém conhece. Se arrependam. Se arrependam dessa vida. Retornem para Deus. Creiam em Jesus. O ser batizado é: eu confesso publicamente que eu creio em Jesus, eu quero viver para Ele. Muitas pessoas hoje falam assim: eu quero ser batizado, mas não quero mudar de vida. O batismo é uma confissão pública de que você agora vive para Jesus, de que você agora vive para Deus. Naquela época, ser batizado era quase um decreto de morte, porque os cristãos eram mortos, perseguidos. Os historiadores da igreja falam que o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos regava a igreja, de tantos cristãos que eram mortos. E o cristão não negava Jesus. O verdadeiro cristão naquela época falava assim: ó, eu não quero adorar a César, eu não quero adorar os deuses pagãos, eu não quero adorar nada a não ser aquele que me salvou, aquele que se entregou por mim. Elas estavam confessando publicamente que criam no nome de Jesus. E aqui Paulo fala: e vocês, ao serem batizados, receberão o dom do Espírito Santo. Ver a Deus de forma clara. Ver a Deus dessa forma evidente. O dom do Espírito Santo não significa aqui o poder de falar em línguas. Mas trata-se aqui de um verdadeiro fruto da fé, da retidão, da paz, da alegria do Espírito Santo. É viver no fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que enganava fala a verdade. Aquele que é estúpido agora é doce. Aquele que maldizia agora bendiz, profetiza, abençoa. Aquele que falava mal agora fala bem. Não abre sua boca a não ser para edificar. Aquele que tinha uma boca torpe agora tem palavras de esperança. Sabe? Aquele que tinha os pés direcionados para a prática do pecado, agora tem os seus pés direcionados para a prática da justiça. Viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida de compromisso com a santidade. Sabe? E isso é para todos aqueles que o Senhor chamar. Nessa Jerusalém daquele dia de Atos 2, havia pessoas de todos os povos, aonde o Espírito foi derramado e pessoas ouviam na sua própria língua os mistérios de Deus e recebiam o Espírito Santo através desse meio da graça, onde pessoas estavam ali buscando a Deus. O meio da graça é onde Deus se manifesta. Pode ser numa reunião de oração na rua, pode ser numa reunião de oração numa casa, pode ser numa reunião de oração numa escola, pode ser numa reunião de oração numa universidade, pode ser numa reunião de oração num tribunal, pode ser numa reunião de oração em uma igreja, pode ser um meio da graça e ali Deus vai se manifestando, comunicando à humanidade a sua fidelidade, comunicando à humanidade o seu amor, comunicando à humanidade a tua presença, manifestando à humanidade o teu Espírito,
Eles estavam ali esperando a promessa de Deus do cenáculo, e naquele lugar aberto, o Espírito Santo começou a falar, o Espírito Santo começou a agir, o Espírito Santo começou a se manifestar, e aquele terraço se tornou um meio da graça, se espalhou pelas ruas de Jerusalém, se espalhou pelos lugares, e Deus começou a trabalhar no meio das pessoas, sabe? Aperfeiçoando um caminho de santidade, uma fé santificadora, uma busca de oração, de estudo, uma comunhão do pão. Olha como eles viviam. Fala que depois dos 3.000 batizados, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles tinham? Tinha um bando de pessoas que reproduziam os ensinos de Jesus. Não tinha nem os escritos ainda do Evangelho. Então pegavam as profecias do Antigo Testamento, pegavam aquilo que Jesus ensinou e alguns letrados escreveram e pronunciavam. E ali eles permaneciam. Foi essa graça que me alcançou. Foi essa palavra que me edificou. Foi isso que me transformou. Agora tem pessoas que têm a Bíblia, têm anos na igreja, e não tem perseverado, tem abandonado a fé, tem esquecido de Deus, tem esquecido dos milagres, tem esquecido das promessas, tem esquecido dos livramentos, tem esquecido das bênçãos, e tem abandonado Deus. Mas eles não, a primeira palavra que fala no verso 42, de como viviam os convertidos, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão diária, que eram 4 características dessa comunhão diária. Ao perseverar nessa comunhão, escutar a palavra. Eles escutavam. Não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. As características de quem perseverava era escutar a palavra. Eu escutei a palavra. Eu escutei o culto. Eu escutei a mensagem. Eu escutei a palavra. Agora o que eu faço? Eu compartilho. A segunda característica, eles escutavam, eles compartilhavam as coisas, eles recebiam a ceia do Senhor e eles oravam. Essa era a vida do cristão, além do seu trabalho, além da sua vida diária. Eles seguiam essas 4 características, eles ouviam a palavra, compartilhavam a palavra, participavam da ceia e de uma vida de oração. As características desses primeiros cristãos ao perseverar na doutrina, ao perseverar no ensino, ao perseverar na fé. Ouvir a palavra, compartilhar a palavra, participar da ceia e orar. Perseveravam nisso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe? É importante isso. Em cada alma havia temor. A alma daqueles que se uniam, em meio à perseguição, em meio às dificuldades. Eles perceberam que o temor era primordial. Obedecer a Deus e perseverar nos seus mandamentos. Obedecer a Deus e se deleitar nos seus mandamentos. Era a base para os cristãos. Porque eles enfrentavam a morte diariamente. Ouvia-se já perseguição em vários lugares. Em toda a alma havia o temor. Em cada alma havia o temor. E eles viviam uma vida comum. Né? Na realidade, é que hoje nós ouvimos falar de comunismo, dessas outras coisas, que enfiaram ideologias e muitas coisas. Mas o comunismo puro no sentido é um ajudar o outro.
e viver em comunidade. Né? Sem ideologias, sem política, sem domínio do Estado. Mas era uma comunidade. Aqui era uma comunidade da fé cristã, né? Eles tinham tudo em comum. Então, quem tinha algo, vendo a necessidade do próximo, ajudava. Quem tinha algo, vendo a necessidade do outro, ajudava. Barnabé, que foi um dos primeiros missionários, ele vendeu suas propriedades, era comerciante, vendeu tudo que tinha, entregou nos pés da apóstolo e foi fazer missão. E onde ele foi fazer missão, ele com o Paulo, foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos, porque viram neles alguém enviado por Deus, que pensava no próximo. Cristianismo. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo em todos à medida que havia necessidade, e diariamente perseveravam-se unânimes no templo, tomando as refeições com singeleza, louvando a Deus, fazendo as suas orações. E eles não eram só bem vistos por Deus, eles eram bem vistos pelo povo. Os cristãos eram bem vistos pelas pessoas. Quando alguém muitas vezes ia perseguir, ia prender, as pessoas ajudavam os cristãos, porque eles ajudavam as pessoas. Eles viam nos cristãos pessoas que não estavam ali para fazer mal ou para explorar, mas sim pessoas que estavam para ajudar a comunidade, ajudar as vidas, ajudar as pessoas. E aqui, eles contavam com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando. Deus ia acrescentando. Quando nós vamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai acrescentando na igreja, na vida, na família, aonde nós precisamos. Deus vai cuidando de todas as coisas. Se dedique a uma vida santa. Se dedique a uma vida de compromisso com Jesus. Se dedique a uma vida no altar do Senhor. Persevere na palavra. Persevere na comunhão. Persevere na divulgação do Evangelho. Persevere nas orações. Persevere no compromisso com o próximo. Persevere no amor de Jesus. Deus vai honrando, Deus vai abençoando. Deus vai cumprindo seus propósitos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos ter agora a ceia do Senhor. Mas eu queria, enquanto isso, que você colocasse a mão no seu coração. Fala: Senhor, eu quero viver esse cristianismo puro, esse cristianismo verdadeiro. Senhor, eu quero viver para Ti, Pai. Eu quero cumprir os Teus propósitos. Senhor, usa a minha vida de maneira preciosa. Usa a minha vida aonde eu trabalho. Usa a minha vida onde eu vivo. Usa a minha vida por onde eu passeio. Use a minha vida nos meus relacionamentos. Use a minha vida, Senhor, na minha família. Use a minha vida, Senhor, Pai, caminhando com os irmãos. Use a minha vida na igreja, Senhor. Pai, reaviva o dom que há em mim, Senhor. Se eu tenho estado na Tua casa e não tenho Te servido, se eu tenho estado na Tua casa e não tenho trabalhado, se eu tenho estado na Tua casa e não tenho pregado o Evangelho, Pai, reaviva, Senhor. Pai, me levanta, Senhor, me ajuda a perseverar, Pai. Eu tenho ouvido a Sua palavra, mas eu não tenho compartilhado ela com ninguém. Eu tenho ouvido a Tua palavra, mas eu não tenho discipulado ninguém. Eu tenho ouvido a Tua palavra, mas eu não tenho pregado o Evangelho àqueles que estão indo para o inferno. Levanta a minha vida, Pai, levanta, Pai, a minha vida, Senhor, para que eu possa, Pai, levar a Tua mensagem, para que eu possa viver de forma santa, para que eu possa viver comprometido com o Teu Evangelho, para que eu possa viver, Pai, comprometido com a Tua obra, com a Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, encha o meu coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo derrame fogo sobre a minha vida, Pai. E que a Tua palavra possa ser ministrada em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo. O corpo do Senhor foi derramado por nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faço isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos participar da ceia do Senhor. É o momento de você examinar a sua vida. É o momento também de você renovar os seus votos. É um memorial diante de Deus a ceia do Senhor. Fazemos isso uma vez por mês. Nesse mês de Páscoa, mais vezes. Ao participar, que você possa lembrar da obra de Cristo, ser grato, se comprometer a anunciar a sua morte e examinar a sua vida. O pastor Rogério vai consagrar os elementos da ceia. Amém, Senhor. Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, nós nos entregamos mais uma vez diante do Senhor, meu Pai. E agradecemos o Senhor por estar diante da Tua mesa, Pai. E aqui consagramos, Deus, esses elementos, Deus, que está diante da Tua mesa. O pão e o vinho, Deus, significando Teu corpo, Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. A ressurreição, Deus, está sobre a nossa vida. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, Senhor. E nós recebemos de Ti hoje, Pai, mais uma vez, Deus, esse sangue precioso, Pai, que nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Olha para o nosso coração e vê se há algum caminho mau, no nome de Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos participando da ceia do Senhor. Esse pequeno pedaço de pão, ele representa o pão vivo que desceu do céu. Jesus que habitou entre nós. O Verbo se fez carne. E ele veio. Ele é o pão da vida. O pão da vida. Ao participarmos da ceia nesse momento, é o primeiro momento da ceia, é um momento de contrição. É um momento em que nós lembramos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A obra de Cristo durante o seu ministério. E ele se entregando pelas nossas vidas. Tome do pão da vida e seja grato a Jesus. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice da aliança. Cálice do Novo Testamento. Que Deus fez essa aliança com o homem através de Cristo. Em Jesus na cruz, o homem novamente teve acesso a Deus. Jesus, o nosso intercessor. Espírito Santo, nosso consolador. Pai, o nosso Deus, nosso Senhor, através do sangue de Cristo, nós fomos purificados. Através da sua morte, nós fomos salvos. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, diz a palavra do Senhor. Tome o sangue do Senhor e seja grato a Deus. Ó Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu sangue. Obrigado, Senhor, pela sua morte. Obrigado pela sua ressurreição. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela salvação. Obrigado por ser o nosso Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por ser o nosso Deus bendito e santo, Pai. Abençoe os teus filhos. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana de vitória em nome de Jesus. Temos culto quinta. Temos reunião de oração na sexta, temos reunião de mulheres na quarta. Não, uma semana recheada. E domingo, as nossas programações. Escola Dominical, 9 horas. Culto da Família, às 10, presencial. Tá? E o nosso culto online, às 19. Deus abençoe.